Buenos dias, aqui estamos nós uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor a su coração. Queremos dar sequência a esse estudo, a essa prédica sobre a vida do rei Ezequias e como que isto pode servir para nós nos dias de hoje. Nós miramos nas últimas duas prédicas que o rei Ezequias teve duas crises. A primeira crise foi quando o rei da Síria invadiu Jerusalém para destruí-la e o Senhor interviu porque o rei Ezequias clamou ao Senhor, pediu misericórdia e aquela mesma noite o Senhor destroçou, matou 185.000 soldados assírios. A segunda crise foi quando o rei Ezequias se enfermou e o profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Ezequias, arregla tu vida, arregla tu casa, porque esta enfermidade é para morte. Logo em seguida, quando o rei Ezequias recebe esta notícia direto de Deus hablando, ele se vira para a parede e empieza a orar e clamar ao Senhor. E ele pede: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho sido tu servo, eu tenho te servido, eu tenho hecho o que lhe agrada. E Ezequias chorou amargamente. Bem, em este exato momento, Deus ouve a oração de Ezequias. Isaías está quase fora do palácio. Deus habla com o profeta Isaías e diz: Isaías, regressa ao rei Ezequias e diga a ele que eu lo sanaré. Assim nos ensina a palavra. E Deus promete saná-lo, Deus promete curá-lo, Deus promete livrá-lo da morte através daquela enfermidade. Deus diz que no terceiro dia o rei Ezequias, como sempre lo hacía, estaria indo na casa do Senhor para alabá-lo e adorá-lo. O Senhor Deus Todo-Poderoso disse que acrescentaria 15 anos mais de vida para o rei Ezequias. E o Senhor ainda diz que livraria o rei e Jerusalém das ameaças do rei da Síria, que nunca mais ele tivera que se preocupar com o rei da Síria. E o Senhor, neste momento, utiliza um médio e pede para o profeta Isaías correr uma pasta de higo e poner sobre a enfermidade, sobre a chaga que ele tinha. E Deus lhe dá um sinal. E quando você está em 2 de Reis, o profeta pergunta ao rei Ezequias sobre o sinal. Você gostaria que o sol caminhara 10 graus hacia adelante, agora neste momento, ou você deseja que o sol regresse 10 graus em este momento? E Ezequias escorreu, e ele hablando, dizendo: é mais fácil o sol caminhar hacia adelante 10 graus, mas é muito mais difícil o sol regressar 10 graus. E então Deus ouve o pedido de Ezequias e naquele exato momento o rei Ezequias mira que o sol retrocedeu 10 graus. Ok? Então, se todo isto é uma pequena recapitulação do que temos predicado nesses últimos domingos, e hoje pensaremos falar sobre um outro tema, sobre a vida do rei Ezequias. Amém? Padre querido, Padre amado, nós outros te necessitamos
a todo instante. Padre, quem sou eu para poder falar de sua palavra se o Senhor não utilizar minha vida como um vaso em tus manos, Senhor? Ó Espírito Santo de Deus, que em este momento, onde hermanos, amigos estão ouvindo tu palavra, tu mensagem, e aqueles que vão ouvir todavia, que vão mirar todavia, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada um dos corações, preparando o coração para receber de tu palavra. Padre, perdona-me pecado, pecado de pensamento, pecado de palavra, pecado de atitude. Perdona-me, limpa-me e purifica-me, Senhor, para que eu esteja apto, Senhor, para falar em tu nome neste momento. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, pensamos uma nova fase sobre a vida do rei Ezequias, e depois que o rei Ezequias recebeu do Senhor estas bendições: eu te sanarei, eu te livrarei do rei da Síria, eu te darei 15 anos mais de vida, eu te dou um sinal de que isto é verdade. Retrocedeu o relógio, retrocedeu o sol 10 graus para trás. Então, se o rei Ezequias, ele escreve algo. Isaías 38, de 9 a 14. Depois de sua enfermidade, verso 9. Depois de sua enfermidade e recuperação, Ezequias, rei de Judá, escreveu: eu decía, debo em la plenitude de minha vida passar pelas portas do sepulcro e ser privado do resto de meus dias? Eu decía, já não verei mais ao Senhor em esta terra de los viventes, já não contemplarei mais os seres humanos, os que habitam neste mundo. Me quitaram minha casa, me arrebataram como se fora a carpa de um pastor. Como um terredor enrolei minha vida e ele me arrancou do telar. De la noite à la manhã acabou comigo. Pacientemente esperarei hasta la aurora, pero ele, como leão, me quebrou todos os huesos. De la noite à la manhã acabou comigo. Chilei como na golondrina, como na gruia, me quejei como la paloma. Mis ojos não se cansaram de mirar ao cielo. Angustiado estou. Senhor, acuda-me e me ajuda. Uau! Oração do rei Ezequias, hablando com o Senhor depois de todo isso que passou. Mirem o seguinte: o rei Ezequias hablando e diz assim: sem dúvida, foi para mim bem passar por tal angústia. Com tu temor me guardaste de la fossa destruidora, e les disse la espada as mis pecados. O rei Ezequias, reconhecendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele sanou e curou ao rei Ezequias, não somente porque ele orou e clamou, mas ele dijo, porque lhe diste la espada as mis pecados. Ou seja, Deus perdonou o pecado do rei Ezequias. Deus perdonou os pecados do rei. E por essa razão, e por este motivo, Deus teve misericórdia, porque o rei Ezequias se apresentou delante do Senhor, pedindo perdão por seus pecados. É interessante que temos um salmo, o Salmo 30, que habla exatamente algo muito parecido com isto que leemos agora no livro de Isaías. Assim diz o Salmo 30, verso 10 e verso ao 12. Ó Senhor, compadece-te de mim, se tu, Senhor, me ajuda. Convertiste me lamento em dança, quitaste la roupa de luto e me vestiste de fiesta,
para que te cante e te glorifique, e não me quedes callado. Senhor meu Deus, sempre te darei alabança. É um salmos que refleja exatamente o que o Ezequias queria ser, alabar ao Senhor. E no verso 20 ele diz: é o Senhor me salvará, e no templo do Senhor todos os dias de minha vida cantarei com instrumentos de corda. Bem, nos damos conta que estas palavras do rei Ezequias, ele está sendo uma promessa ou um voto ao Senhor, que enquanto ele viver, por esses 15 anos que o Senhor añadiu à sua vida, ele iria alabar ao Senhor com os instrumentos para louvar ao Senhor. Amados, quando um homem hace um voto, quando um homem quer fazer um compromisso com o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isto e isto e isto. Senhor, a partir de hoje vou ser um homem de oração, um homem que lê a palavra, uma mulher que ora, uma mulher que lê sua palavra. Senhor, jamais eu quero faltar um domingo em la igreja. Senhor, jamais todos os miércoles de estudo bíblico eu quero estar em sua casa, eu quero estar no Zoom com minha igreja. São promessas, e são promessas buenas, são buenos propósitos, não? Eu penso, e você deve pensar o mesmo, são buenos propósitos. Mas mira o que o Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ainda que meu espírito, minha alma deseje todo isto, e eu quero fazer todo isto para mi Senhor, mi Rei Salvador, eu tenho que estar vigilando e orando para não cair em tentação e não cumprir meus votos, não cumprir meus desejos para com o Senhor. Em João 15, 5, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu posso ter excelentes propósitos, eu posso ter metas maravilhosas que eu quero fazer e quero cumprir, mas se eu hago isto em minha força, eu vou fazer, eu puedo, eu lograrei, eu, e não pusiste Deus, cuidado, porque você pode cair e não cumprir nenhuma de suas metas, nenhum de seus votos, nenhum de seus propósitos para com o Senhor ou com seu semelhante. É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Jesus disse, o livro de Tiago disse: quem rusga estar em pé, cuidado para que não caiga. Cuidado. Por que ele está dizendo isto? Porque vamos entrar em uma outra parte, outra área da vida do rei Ezequias, o qual ele não logrou cumprir seu propósito. E quando nós miramos que alguém falhou, alguém caiu, alguém não honrou com seu compromisso, normalmente nós, eu e você, sim, você, temos um dedo acusador. Mira como pode isto, mira como esta pessoa pode ter hecho isto. Eu não posso crer, esta pessoa, não pode ser. Nós nos juzgamos fortes, nós nos julgamos melhores. E o Senhor Jesus diz: cuidado para não cair. Muito bem.
quando Jesus estava na última cena junto com seus discípulos e Jesus estava prestes a ser entregue ao sumo sacerdote, aos príncipes, aos fariseus, saduceus, toda aquela raça. Jesus estava compartindo do pão e ele disse: um de ustedes me há de traicionar. E se quedaram os discípulos falando: sou eu, Senhor. E em exato momento, Pedro se levanta e diz: Senhor, jamás eu te traicionaria. Jamás, Senhor. E te digo mais: por você eu estou disposto a morir se for necessário. Uau! Pedro, grande Pedro, que nós outros conhecemos, o grande apóstolo Pedro. Jesus mira para ele com todo amor e todo carinho. Pedro, em sua força, em sua convicção de homem valente, dizendo que jamais trairia Jesus e, se fora necessário, moriria por Jesus. Lucas capítulo 22, 31 ao 34. Simão, Simão, mira que Satanás ha pedido zarandeá-los a ustedes como se fora el trigo. Pero eu he orado por ti, para que não falle tu fé. E tu, quando te hayas vuelto a mim, fortalece aos meus irmãos. Pedro. Pedro diz: Senhor, contestou Pedro, estou disposto a ir contigo tanto a la cárcel como a la morte. Pedro, te digo que hoje mesmo, antes que cante el gallo 3 vezes, negarás que me conhece. E passou exatamente assim. Primeira vez Pedro negou, segunda vez Pedro negou, e na terceira vez que ele negou o Senhor Jesus, ele chegou a jurar: eu juro que eu não conosco este homem, não sei quem ele é. E naquele exato momento, o galo cantou. Irmãos, Pedro, se apoiando em sua própria força, dependendo de si mesmo, ele caiu. E diz o texto que o próprio Senhor Jesus, no verso 32, dijo: pero eu hei orado por ti, para que tu fé não falle. Juan 15:5, guardem bem este, Juan 15:5, sem mim nada podeis fazer. Juan 15:5, sem mim nada podeis fazer. E a palavra nada é nada. Precisamos pedir graça ao Senhor para aprendermos esta verdade, que esta verdade não se quede somente como entendimento, mas que ela entre por nossa mente e ela possa encontrar um lugar em meu coração, que eu possa entender que sem Ele eu não posso fazer nada. É verdade que muitas e muitas vezes nós outros despertamos dias após dia, salimos para o trabalho, salimos para a tarefa de cada dia, as irmãs em sua casa para cozinhar, limpar, planchar, seja o que seja. E não é verdade que nós outros não pedimos: Senhor, bendiga meu dia de hoje em esto que tenho que fazer, seja pintar, seja construção, seja o que seja. Por quê? Porque em tua mente, em minha mente, automaticamente, é como aquele avião que o piloto põe no automático e o avião vai solo. Hacemos isto, de não pedir ao Senhor: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada.
bendiga-me em este trabalho que tenho que executar. Senhor, bendiga mis manos que vou cocinar para meu esposo, mis filhos, minha família, que a comida se quede rica. Ponemos no piloto automático. Que possamos meditar sobre isso, pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. E todo o que temos que fazer, devemos pedir, Senhor, me bendiga. Muito bem, eu estou contando isto que passou com Pedro para ser um paralelo com o rei Ezequias. O rei que diz a palavra do Senhor, nunca houve antes de ele e nem depois de ele um rei como este, que amava o Senhor, obedecia ao Senhor, cumpria os mandamentos. Nós outros já lemos nas outras prédicas passadas. 2 Crônicas 32, verso 25 e 31. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25 e o 31. Pero Ezequias não correspondeu ao favor recebido, senão que se llenou de orgulho. Isso que o Senhor se encendera contra ele e contra Judá e Jerusalém. Sin embargo, quando os príncipes de Babilônia enviaram uma embajada para investigar acerca do sinal extraordinário que havia tenido em aquele país, Deus se retirou de Ezequias para prová-lo e descobrir todo o que havia em seu coração. Uau! Uau, que tristeza, não? Não te quede triste com Ezequias. Mira para o exemplo de Ezequias e creia que você e eu podemos fazer o mesmo que Ezequias isto. O mesmo. Diz o texto que Ezequias não correspondeu ao favor que Deus hizo, de saná-lo da enfermidade, saná-lo da morte, porque havia em seu coração orgulho. Orgulho. O rei Ezequias, depois de tanta bendição, depois do livramento do rei da Síria, depois do livramento da morte através daquela enfermidade, por não vigilar, por não mirar para o Senhor, reconhecendo foi o Senhor que hizo todo isto, seu coração se llenou de orgulho. Mas o que passou? O que passou? Que isso, Ezequias, que o texto está dizendo que a atitude de Ezequias incendiou a ira de Deus contra ele. Um pouco mais adiante, nós outros vamos ler em 2 Reis, capítulo 20, do verso 2 ao 18, é o seguinte: em aquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, lhe enviou cartas e um regalo a Ezequias, porque supo que havia estado enfermo. Ezequias se alegrou a receber isto e lhes mostrou a los mensageiros todo o seu tesouro, toda a sua plata, todo o seu ouro, todas as especiarias que tinha, todo o azeite fino, todo o seu arsenal e todo o que havia em eles. Não houve nada em o palácio, nem em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrara. Babilônia manda uma comitiva, uma embajada, levando regalos ao rei Ezequias, porque eles allá na Babilônia, tão lejos e lejos e lejos, superam do que Deus havia feito com os assírios, superam
do que Deus hizo com Ezequias, da maneira como o sanou, porque essa notícia correu por todo o mundo daquela época, e o rei da Babilônia envia esses mensageiros, e Ezequias, com orgulho e jactância, ensinou todo o que tinha em seu reino, em seu palácio, em sua casa. Bem, quando passa isto, diz o texto, então seu profeta Isaías foi a ver ao rei Ezequias e lhe perguntou. Profeta Isaías supo o que passou e Deus envia o profeta para falar com o rei uma vez mais. Que queriam esses homens? De onde vieram? De um país lejano, respondeu Ezequias. Vieram a ver-me a mim desde a Babilônia. E que te viram em tu palácio? Perguntou o profeta. Vieram todo o que há em ele, contestou Ezequias. Não há nada em mis tesouros que eu não os hei mostrado. Então se Isaías diz, oye a palavra de Deus. Sem dúvida, vendrão dias em que todo o que há em tu palácio e todo o que tus antepassados atesouraram até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não quedará nada, disse o Senhor. E alguns de seus filhos, tus próprios descendentes, serão levados para servir como eunucos em o palácio do rei da Babilônia. Queridos, em esta leitura podemos perceber que eles vieram ver-me a mim, o rei Ezequias. Eu lhe ensinei e lhe mostrei todos mis tesouros. E o rei Ezequias se engrandeceu dentro de si, se puso orgulhoso, e isto incendiou a ira do Senhor contra Ezequias e contra Jerusalém. O Senhor esperava que Ezequias consultara ao Senhor. Que devo fazer? Que devo fazer? Chegou na comitiva. Devo recebê-los? Devo ensinar meu reino, meus tesouros? Que devo fazer? Como era comum e normal a ser naquela época, um rei consultar ao Senhor, assim como o rei Ezequias consultou o Senhor. Senhor, mira, aí estão os assírios que querem nos destruir. Senhor, que hacemos? Senhor, tenho uma enfermidade de morte, o Senhor me dijo que vou morrer. Senhor, que hago? Perdona-me, Senhor. O rei Ezequias tomou em suas próprias mãos decisões importantes e la decidiu por si mesmo. Isto nos ensina que nós outros, creyentes em Cristo Jesus, nós outros devemos perguntar ao Senhor: Senhor, que devo fazer em esta situação? Senhor, que devo fazer? Puedo comprar? Puedo vender? Puedo pedir emprestado? Puedo emprestar? Senhor, que devo fazer, Senhor? Devo me cambiar de cidade? Devo me cambiar de país? Senhor, devo me cambiar de trabalho? Senhor, devo aceitar esse trabalho? Devo rechazar esse trabalho? Senhor, dime para mim que devo fazer. Todas as vezes que eu, Jonás, decidi por minha conta, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que tem que fazer, eu rompi a cara, eu perdi, e perdi muito, por não perguntar ao Senhor que devo fazer. E quando o profeta habla isto para o rei Ezequias, mira que resposta tão triste que o rei dijo ao profeta Isaías.
E dijo Ezequias a Isaías, isto está em Isaías 39:8. La palabra de Jehová que has hablado es buena. E añadió, a lo menos haya paz em verdade em meus dias. Irmãos, neste momento em que o rei Ezequias escutou que ia passar com seus descendentes, seus filhos, sua generação e com toda Jerusalém, toda Judá, ele deveria ter rasgado suas roupas, ele devia ter caído no piso e dizer, Senhor, perdona-me, Senhor. Senhor, perdona-me, Senhor. Eu fui um estúpido, me jactei, me orgulhei, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não se cumpra a sua palavra sobre minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o rei teve uma postura egoísta, estava preocupado com si mesmo, porque Deus havia prometido para ele o quê? 15 anos de vida, nunca mais o rei da Síria ia se acercar a ele e ele teria paz. E pensando em ele, solamente em ele, ele não se caiu, não se prostrou delante do Senhor. Você que está em pé, cuidado para que não caiga, porque Jonás e você podemos correr o mesmo risco de fazer o mesmo que o rei Ezequias hizo. A palavra de Deus diz, não minta, e mentimos. A palavra de Deus diz, dai o que pertence a mim, entrega seus dízimos, e nós outros não entregamos. A palavra de Deus diz, sirva ao pobre necessitado, eu não sirvo. O Senhor diz, leia minha palavra, medite em ela, não tenho tempo. O Senhor diz, ora, e eu não tenho tempo para orar. O Senhor diz, pida perdão por seus pecados, e eu digo, mas Senhor, eu não sou tão pecador assim, eu cometi alguns erros, alguns errores. Pergunta a mim, ao Senhor onisciente, antes de decidir, e nós outros dizemos, não Senhor, eu sei o que tenho que fazer, graças. Quando te necessito, eu te amo. E é verdade. Assim hacemos muito de nós outros. Muitas vezes em minha vida já isso. Muitas vezes já cometi todos esses erros que acabei de falar para vocês. Eu não sou melhor que você. Eu sou de carne e osso, pecador como você. Mas eu tenho que clamar ao Senhor, misericórdia, Senhor. Não me deixa cair, não me deixa vacilar. Senhor, mantenha minha fé firme em Ti, Senhor. Ajuda-me a ser um homem de oração, de leitura, de servir. Eu necessito do Senhor, porque sem Ele eu não puedo fazer nada. Seguindo a história do rei Ezequias, Deus lo bendijo, tuvo um filho antes de morir, e quando o rei Ezequias morreu, seu filho tinha 12 anos e se chamava Manassés. Mira o que passou com o filho do rei Ezequias, o grande rei Ezequias. Segunda Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6 solamente. Está sentado? Senta-te, para que não te caiga quando você olha isto que vamos ler agora. Manassés tinha 12 anos quando ascendeu ao trono e reinou em Jerusalém 55 anos, e sua madre era Espita, é um nome difícil de falar. Tinha 12 anos de idade. Manassés, filho do rei Ezequias, isso lo que ofende ao Senhor, pois praticava las repugnantes cerimônias de las nações que o Senhor havia expulsado delante dos israelitas.
reconstruyó los altares paganos que su padre, o rei Ezequias, havia destruído. Además, erigiu outros altares em honor de Baal, e isso uma imagem da diosa Aserá, como havia hecho Acabe, rei de Israel. Se postrou ante todos os astros do cielo e los adorou. Construiu altares dentro do templo do Senhor, lugar do qual o Senhor havia dito: Jerusalém será o lugar onde eu habite. Em ambos os átrios do templo do Senhor, construiu altares em honor de los astros de los cielo. Sacrificou em el fuego a seu próprio hijo. Praticou la magia e la hechiceria e consultou os espíritos. Isso continuamente o que ofendia ao Senhor e provocava o Senhor a sua ira. Manassés, filho do rei Ezequias, o rei que nunca houve antes nem depois dele um rei como ele. O que poderia ter passado? Porque o que saiu malo? É possível que o rei Ezequias, em toda a sua jactância, em todo o seu orgulho, com tantas e tantas coisas para ser pelo reino, e no reino ele não dava sua atenção que necessitava seu filho Manassés. Quizá o rei Ezequias não tinha tempo para sentar com seu filho e falar do Deus Todo-Poderoso. Quizá o rei Ezequias não tinha tempo para ler os livros da palavra do Senhor junto com seu filho. E seu filho foi crescendo como sendo o filho do rei de Judá, o filho do rei Ezequias, mas seu próprio padre não teve tempo para sentar, gastar tempo com ele. Ele tinha 12 anos. Ele tinha 12 anos. Em esta idade, seguramente ele foi conduzido e orientado por outras pessoas que não temiam o temor do Senhor, porque quizás seu padre não plantou em seu coração. Vamos trazer isto para os nossos dias de hoje. Nós outros que somos padres, você que tem filhos pequenos todavia, eu fico observando e mirando que muitas vezes, na maioria dos hogares, o padre trabalha muito, a madre também tem que trabalhar para os dois juntos poder sustentar seu hogar. Muitas vezes o padre chega em casa cansado de um dia de trabalho e muitas vezes nem sequer cambia a roupa que vino, ele quer comer, mirar televisão, mirar um jogo, mirar um partido, mirar sei o que seja. A madre chega do trabalho e tem que pôr a roupa para lavar. Enquanto a roupa está sendo lavada, ela tem que cocinar. Enquanto está cocinando, está dando ordem na casa. Hijo, haga a tarefa da escola. Hijo, siéntate e haga toda a tarefa. Madre, eu quero jogar. Não tem juego. Tiene que terminar a tarefa. Porque tu tienes que estudar, tu tienes que ser alguém na vida. E se você não estuda, isto não vai passar. O padre, por sua vez, prendido na televisão, não senta com seu filho, não ensina com seu filho, porque está pensando em si mesmo. Em relação à tarefa da escola, te prometo que o padre diz: ei, tu madre dijo, siéntate aí hasta que termine a lição da tarefa da escola. E por que não hacemos isto da mesma maneira em relação à palavra do Senhor? Hijo, tu tienes que ler a palavra. Eu vou me sentar contigo e nós dois juntos vamos ler a palavra. Eu quero contar
a ti o tão grande que é Deus, quão maravilhoso é Jesus, e quero te falar do Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia, e explicar, e ensinar, e junto com ele ler, para que ele possa crescer e entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A maioria não hace esto. A maioria dos padres pretende que su hijo cresça e descubra que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem que ler para adquirir sabedoria e aprender de Deus. Se os padres nosotros hicíssemos ao contrário, da mesma maneira, com a mesma ênfase que nosso filho necessita fazer a tarefa da escola, também necessita estudar a palavra de Deus, e eu como padre, você como madre, vou sentar com meu filho e falar das coisas eternas. Tu filho cresce, estuda muito e se torna alguém muito importante no mundo de hoje. Quizá um doutor, uma doutora, um dentista, um advogado, um senador, um presidente da república, um general, um cientista, não sei. Mas se ele não entender que Jesus morreu por seus pecados e que ele necessita confessar seus pecados, entregar sua vida para Jesus, se ele muere, ele não vai para o cielo, e de que adelantou todo o esforço para que ele fora alguém nesta vida. Uma alma, uma sola alma, diz a palavra do Senhor, que vale mais que o mundo todo. O Senhor Jesus contando aquela parábola daquele homem que plantou, sembrou e cosechou tanto. E ele disse: tenho o suficiente para toda a minha vida. E o Senhor vem e diz: louco, hoje pedireis tua alma, que tene para dar para mim. Irmãos queridos, nós outros como padres, necessitamos gastar tempo com nossos filhos e ensiná-los sobre a palavra, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o cielo e sobre o inferno. Para que ele cresça em um lugar onde o padre ora, onde o padre lê a palavra, onde o padre chama a família para orar junto. Se alguém está enfermo, se há alguma necessidade, ensinando a palavra do Senhor, para que tu e eu não cometamos o mesmo erro que o rei Ezequias, que não teve tempo, quizá, com seu filho. Eu entendo que nós outros padres, e é natural em esta vida, darmos duro para que nossos filhos tomem gosto pela leitura, tomem gosto pela escola, para que eles aprendam, se graduem e sejam alguém na vida. Mas solamente ser alguém importante na vida e não caminhar com Jesus, você perdeu todo. Você perdeu todo. Porque a coisa mais importante nesta vida, irmãos, é ter a segurança que meus pecados são perdonados. Jesus me aceitou em seu reino, eu entreguei minha vida a Ele, e eu estou pedindo para Ele a força do poder dEle para caminhar com Jesus até o dia que Ele venga. Esta é a tarefa mais importante na vida de um padre e de uma madre, em minha opinião, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os exemplos que temos mirado. Irmãos queridos, pida ao Senhor poder de Ele, para que você pueda ser este padre e esta madre. E se você se dá conta de que estamos falando as verdades em tua vida,
clama ao Senhor, diga: Senhor, perdona-me. Senhor, perdona-me, Senhor, e ajuda-me a ser o padre e a madre, de acordo com tua vontade, Senhor. Eu quero guiar e orientar meus filhos, até o ponto que eles mesmos descubram o grande tesouro que é Jesus, e eles mesmos entreguem sua vida ao Senhor da glória. Amém? Que Deus los bendiga. Que a palavra do Senhor pueda ter entrado em seu coração. Não é a palavra de pastor Jonás, é a palavra que está na Bíblia, que é a palavra de Deus que predicamos em esta manhã. Amém? Padre querido, Padre amado, ó Senhor querido, que estas palavras, Senhor, que são tuas, puedan entrar em cada um dos corações, Senhor. Que tu Espírito Santo pueda ser a obra, Senhor. Ó Deus poderoso, que com o exemplo do rei Ezequias, Senhor, podamos aprender e o Senhor nos ajudar a caminhar segundo tua vontade, Senhor. Bendiga tu pueblo, bendiga aqueles que estão ouvindo em este momento e aqueles que vão ouvir, Senhor, esta palavra. Que o Senhor haga no coração de cada um deles, Senhor, tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, te necessitamos, porque sem ti não podemos fazer nada. Dulce Espírito Santo de Deus, te necessitamos para que interceda, nos orienta, nos conduzca e nos dê a força que necessitamos para persistir em este caminho, seguindo a Jesus e obedecendo a tua palavra. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus los bendiga grandemente em esta manhã. Bye.